Esse texto narra o momento em que Josué ele é chamado para substituir Moisés. Moisés havia morrido, Josué foi treinado, discipulado por Moisés, o Senhor preparou Josué para esta função, ele que era daquela geração de 20 anos para cima, juntamente com Caleb, que sobreviveu por obedecer o Senhor. E ele agora tem essa incumbência de liderar o povo para entrar na terra prometida, vencer os inimigos ali, que eram cidades-estado, cada uma tinha um governo independente. E nós podemos ver que durante o livro de Josué, esse livro, ele vai narrar exatamente essas conquistas que Deus deu através da liderança de Josué. Então podemos dizer que Josué é o conquistador. Se Moisés é o libertador, Josué é o conquistador. E como nós entendemos que a Bíblia ela tem um propósito de revelação que aponta para Cristo, assim como Moisés ele apontava para Jesus como sendo o libertador de Israel e Jesus é o libertador do seu povo, assim como Moisés tirou o povo do Egito, Cristo tira o seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz, assim como Moisés conduziu o povo de Israel na peregrinação rumo à terra prometida, o Senhor Jesus conduz a sua igreja, o seu povo, nesse deserto existencial em direção a Nova Jerusalém. E Josué, ele aponta para Jesus também, porque ele é aquele que conquista a terra, assim também como Cristo, que conquista a terra para nós, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, está com a igreja conquistando cada vez mais terreno, com a grande comissão da igreja, estarei convosco até a consumação dos séculos, quando ele voltará a segunda vez para consumar toda a sua vitória. Então é com essa perspectiva que nós temos que olhar para o Antigo Testamento, para essas passagens, porque elas apontam para Cristo Jesus, que é a maior revelação de Deus a nós. Aqui no verso 6, no verso 7 e no verso 9, nós temos aqui uma expressão que ela ocorre nesses versos e que nos chamam a atenção. Quando uma expressão ela é usada de forma repetitiva em um texto pequeno como esse, é porque o autor quer nos chamar a atenção para essa expressão. E qual que é essa expressão que ocorre aqui por 3 vezes no verso 6, uma no verso 6, outra no verso 7 e outra no verso 9. No verso 6 tem ser forte e corajoso. No verso 7 diz tão somente ser forte e muito corajoso. No verso 9 diz ser forte e corajoso. E em todas as vezes que é utilizado isso, ele diz ser forte e corajoso para isso, por causa disso. Aí apresenta a razão. É nessa abordagem que eu vou tratar esses 3 pontos com vocês, 3 áudios. E no verso 7 ele fala muito corajoso, depois eu vou falar no próximo áudio sobre isso. Mas vejamos então no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então a primeira ordem de Deus aqui para Josué, a primeira expressão, ser forte e corajoso, ele diz que ser forte e corajoso por quê? Por que Josué tinha que ser forte e corajoso? Porque ele faria este povo herdar a terra. Qual terra? A terra em que habitavam os cananitas, em que deveriam ser ali expulsos e exterminados para que Israel se estabelecesse ali naquela região. E Josué foi esse instrumento de Deus para que o povo pudesse conquistar aquela terra. E aí então nós olhamos para essa ordem de Deus, ela é fundamental, por quê? Porque tanto a terra que Israel herdou, como o próprio Josué, aponta para os últimos dias. Como isso? Josué, ele aponta para Jesus, como eu disse, aquele que conquista a terra, aquele que vai à frente, aquele que lidera o povo de Deus, assim como Cristo faz com a sua igreja. E herdar a terra, que o povo de Israel herdou uma terra que manava leite e mel, mas sabemos muito bem que Israel, a terra em que Israel herdou, não mana leite e mel como mana no Brasil, por exemplo, em termos de natureza. Mas o que isso significa é que aquela terra, ela não era terra
definitiva, ela apontava para aquela que é definitiva. Se você ler lá em Hebreus capítulo 11, diz que Abraão, Isaque e Jacó, eles peregrinaram na terra que Deus prometeu aos seus descendentes, que é esta que Josué aqui conquista com o povo, mas eles sabiam que aquela terra ela apenas apontava para aquela que realmente virá, da qual tem uma cidade edificada por Deus que descerá do céu, que é a Nova Jerusalém. Os patriarcas compreenderam essa profecia, essa promessa de Deus. E quando Josué então vai fazer o povo herdar a terra, a importância disso é porque a sua função, o seu caráter aqui como libertador, como conquistador aqui para Israel, dessa terra, aponta para o verdadeiro conquistador que é Cristo. E aponta também a terra para a terra que mana leite e mel, que é novos céus e nova terra. Quando Cristo voltar, então ele vai restaurar todas as coisas para que nós possamos reinar eternamente com ele. Ou seja, há uma progressividade aqui, e nesta ordem de Deus aqui dada a Josué. É por isso que ele tinha que ser forte e corajoso. E essa força não provinha de Josué, mas ela era proveniente do Senhor. É o Senhor que o fortaleceria para vencer todas essas lutas, esses inimigos. Então que nós possamos entender, irmão, a partir disso, que precisamos ser fortes e corajosos para continuar nossa peregrinação em direção à terra que Deus nos prometeu. E sabendo que quem vai nos fazer conquistar essa terra não é Josué, é Cristo. Josué apenas apontava para Cristo. Era um homem de Deus, mas sua importância está nisso, em apontar para aquele que é perfeito, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe e continuemos firmes e corajosos no Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão.